Pessoal, projeto passo a passo aí, a gente vai começar um estudo de funções. É um estudo demorado porque a gente vai estudar aí todos os tipos de funções, né? Primeiro a gente vai começar com a ideia de função, com a definição de função, né? O que é uma função? Uma função, né, ela é uma regra, é uma lei que determina uma relação entre dois conjuntos, né? Geralmente a gente escreve ela assim, né? E ela é uma lei que vai ligar um conjunto A um conjunto B, né? E geralmente a gente usa a notação de x, de f de x, mas poderíamos usar outra variável qualquer. Por exemplo, isso aqui é uma função, a gente conhece como função do primeiro grau, porque o x está elevado a 1, mas é uma função que ela leva elementos do conjunto dos números reais em elementos dos conjuntos dos números reais. Desse primeiro conjunto, a gente tira os valores para substituir no lugar do x, né? E quando a gente faz a conta, o resultado que a gente encontra vai estar nesse segundo conjunto. Então, esse primeiro conjunto, né, a gente retira os valores para substituir no lugar do x, né? Esse primeiro conjunto ele é chamado de domínio da função. Então, o domínio da função são os valores que eu vou substituir no lugar da variável, que nesse caso é o x, né? Como aqui é 3x menos 2, então eu posso colocar no lugar do x qualquer número real. Posso colocar um número positivo, posso colocar um número negativo, posso colocar uma raiz, né? Faço a conta, o resultado que eu vou encontrar, ele vai estar dentro desse conjunto aqui, né? E o conjunto de todos os resultados a gente chama de conjunto imagem. Então a gente tem esse primeiro conjunto, que é o domínio. Esse segundo conjunto a gente chama ele de contradomínio. E nesse segundo conjunto, os elementos que eu encontrar como resposta da substituição, né, de cada um dos valores de x, eu vou chamar de conjunto imagem. Por exemplo, um número que pertence ao conjunto dos números reais é o 1, por exemplo, x igual a 1. Né? Então, ele pertence ao domínio, ele pertence a esse primeiro conjunto. Aí eu vou substituí-lo no lugar do x. Quando eu substituo no lugar do x, eu faço a conta, eu vou chegar num resultado. Esse resultado que eu chego é o valor de y. Então, para cada valor de x, eu vou achar o valor de y. Esse valor de y a gente chama de imagem. Então, esse resultado que eu encontrei é a imagem do 1. Né? Se eu pegar, por exemplo, x igual a menos 2, ele pertence a esse primeiro conjunto aqui. Ó. Então, eu coloco no lugar do x o menos 2, faço a conta, encontro y igual a menos 8. Ou seja, o menos 2 tem como imagem o menos 8. E assim sucessivamente. Se eu pegar o x igual a 3, quando eu substituo no lugar do x, 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. Essa é a imagem do 3. Então, esses primeiros números, que são os números que eu vou substituir no lugar do x, eles pertencem ao domínio. E a resposta que eu encontro a colocar cada elemento do domínio no lugar do x, eu chamo de conjunto imagem. Então, esses números aqui são do conjunto imagem, né? Então, o valor que eu encontro ao substituir o x é chamado de imagem. Né? Então, o 1 é a imagem do 1, o menos 8 é a imagem do menos 2, o 7 é a imagem do 3, e o conjunto formado por todas essas imagens a gente chama de conjunto imagem da função. Né? Essa relação de domínio e imagem ela vai variar de função para função. A gente vai ter restrições de acordo com o tipo de função que a gente está trabalhando. Por exemplo, vamos imaginar a função f de x igual a x ao quadrado. Né? Qual é o domínio dessa função? Né? Ou seja, quando a gente pergunta qual é o domínio da função, o que a gente está perguntando é quais são os valores de x que eu posso usar nessa função. Perguntar qual é o domínio da função é perguntar quais são os números que eu posso substituir no lugar do x. Né? Então, qual é o domínio da função? Agora, como aqui é x ao quadrado, não existe restrição, porque eu posso colocar no lugar do x um número positivo e elevá-lo ao quadrado. Eu posso colocar no lugar do x um número negativo e elevá-lo ao quadrado. Eu posso colocar uma raiz, eu posso colocar uma fração. Como não existe restrição, então eu digo que o domínio ele é formado por qualquer número real. Geralmente, quando a gente vai falar sobre domínio, a gente procura restrições, né? Havendo restrições, a gente fala que o domínio vai ser o conjunto dos números reais menos aquela restrição.
Como aqui não tem restrição, ou seja, o x aceita qualquer número, seja ele positivo, seja ele negativo, seja uma fração, seja uma raiz, então eu falo que o domínio é o conjunto dos números reais. Correto? Agora, qual é a imagem da função? Quando a gente pensa na imagem, é pensar nas respostas que eu vou encontrar ao substituir o x por qualquer número. Observa que como x está elevado ao quadrado, quando a gente substitui um valor, né? Se eu colocar no lugar do x o zero, 0 ao quadrado vai dar 0. Agora, se eu colocar no lugar do x qualquer valor diferente de 0, elevado ao quadrado, o resultado sempre vai ser positivo. Porque se eu pegar um número positivo elevado ao quadrado é positivo, se eu pegar um número negativo elevado ao quadrado ele fica positivo. Ou seja, então a imagem da minha função ela vai ser formada pelos valores a partir do zero. Né? Então, como x está elevado ao quadrado, qualquer valor que eu colocar no lugar do x quando elevado ao quadrado, ou vai dar zero, quando eu colocar 0, 0 ao quadrado vai dar 0, ou vai dar um valor positivo. Então a imagem ela é o conjunto formado pelos números do 0 em diante. Então, isso aqui é a forma de representar o conjunto imagem para esse exercício. Então, as respostas que eu vou encontrar ao substituir o x são os valores de 0 em diante. Esse mais infinito aberto, porque aqui o intervalo está aberto, é para indicar que eu posso encontrar do 0 para frente, eu posso encontrar qualquer valor aí.